Mateus 5,18 diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. O jota, que nós lemos aqui, que Jesus falou, nem um jota ou um tio. O jota é uma letra romana, ela traduzida como jota, ela na realidade a palavra iota. A gente fala jota, mas é iota. E essa palavra iota ou jota, ela é originada no alfabeto hebraico da palavra yud ou yod. Yud ou yod. Yud, ela é a 10ª letra do alfabeto hebraico e ela é de fato a menor letra do alfabeto hebraico. Ela é praticamente um traço, um ponto alongado, mas é bastante pequeno e quase que imperceptível. Se você não prestar muita atenção, é algo que pode realmente passar despercebido, apesar de ser, claro, muito importante. Só que Jesus falou nem um jota ou um tio. Esse tio, ele nem letra é, mas é uma pontuação de uma letra, como por exemplo, nós temos os pingos no i e os pingos no o, no j. Pois é, isso seria um tio. E claro, em português nós temos também o tio em cima do a, quando falamos vão, não, cão, chão e assim por diante. Mas seria então a letra menor e uma pontuação de uma letra. Então aqui Jesus está falando sobre coisas pequenas, sobre coisas minúsculas, porém que têm grande importância. E Deus, ele usa coisas pequenas e coisas quase que imperceptíveis para fazer grandes coisas. É do Yud, ou Yod, que vem o I, que vem o J, que são letras romanas. E desta pequena letra, tanto no português, quanto no latim, no caso, quanto no hebraico, grandes e importantes palavras se iniciam. Yud é a primeira letra da mais sagrada nomenclatura hebraica, que é Jeová. Ou o tetragrama, que é WH, YH, é YHYW, que é justamente a abreviação de Jeová, mas começa com o Yud. O Yud é a primeira letra da palavra Israel, da palavra Jerusalém e do nome Jesus. Então, da mesma forma, Deus usa pequenas coisas para fazer grandes obras. A própria vida, ela começa com coisas minúsculas e até invisíveis ao olho nu. E hoje eu quero falar, dentro da nossa série Pérolas Preciosas no Caminho Cristão, eu queria falar do poder de um J. O poder de um J. Olhe comigo no versículo 16 de Mateus 9. Nós lemos Mateus 5. Vou pedir que pulem para Mateus 9 e olhando no versículo 16, o valor, ou melhor, o poder de um J na vida nova, uma nova vida. Versículo 16 fala: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres velhos, assim ambos se conservam. Deus nos chama, quando Deus nos salvou, Deus nos chamou
para uma nova vida, para novidade de vida. E nós precisamos deixar, mudar do velho para o novo. E essa mudança, ela vai contra a nossa natureza. O ser humano, ele não gosta de mudança. O ser humano, ele resiste, ele evita. Nós tememos mudança de um modo geral. Mudança nos deixa nervosos. Porque mudança quer dizer algo novo. E nós não sabemos exatamente como nós vamos lidar e se dar com o novo. Então, mudanças são necessárias, apesar de muitas vezes nós não querermos. E mudanças podem ser avassaladoras, elas podem ser algo terrível em nossas vidas. Inclusive, momentos de mudança em nossas vidas são momentos que devemos estar mais cautelosos e vigilantes. Você muda de casa, muda de emprego, você se casa, tem uma criança. Qualquer mudança, qualquer novidade, devemos redobrar nossos cuidados. Mas como podemos ir de uma vida de fracassos, uma vida velha, para uma vida nova, uma vida com vitórias, uma vida com bênçãos? E nós lemos no texto que a gente não pode misturar essa vida. Jesus falou sobre o remendo na roupa velha, o remendo velho na roupa nova, falou sobre vinho novo em odres velhos. E se nós não mudarmos, se nós evitarmos, fugirmos e resistirmos mudança, vai complicar, porque nós vimos que você querer colocar um remendo velho em roupa nova, vai rasgar tudo. Se você tentar colocar vinho novo em odre velho, você vai romper o odre, você vai ficar sem o odre e sem o vinho, porque o vinho vai se rasgar, o odre vai se rasgar, o vinho vai se derramar, e você agora não tem nenhum outro. Então é imperativo, é importante que nós mudamos, mas como mudar se nós não queremos? Se nós resistimos? Se nós não o fazermos? Com Yud ou J, nós temos que fazer mudanças como eles. Como assim, pessoal? O que é o J? O que é o Yud? O que é o Iota? O que é o tio? São coisas pequenas. Nossas mudanças devem ser feitas aos poucos, passo a passo, em incrementos pequenos, mas precisam ser feitos. Nem que for um pouquinho, nem que for um J, um tilde, um Yud, nem que seja a pontuação de uma letra, nem que seja a menor letra no alfabeto, nós temos que fazer as coisas mesmo de forma pequena. O primeiro passo, mesmo pequeno, é mais importante, porque sem o primeiro passo, mesmo pequeno, não haverá o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, e os passos subsequentes. Então, o primeiro passo é o mais importante. E se nós resistirmos o primeiro passo, então nós estamos criando problemas. O apóstolo Paulo começou pequeno. O apóstolo Paulo tinha tudo para não querer crescer na fé cristã. Mas ele foi possivelmente o maior de todos os apóstolos. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 8, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos. Ele era o J dos apóstolos. Era um nada, o derradeiro. Eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, os outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então veja que Paulo disse: eu sou o menor de todos os apóstolos, não devo nem ser chamado de apóstolo, eu não mereço ser um apóstolo, porque eu persegui a igreja, eu persegui os irmãos. Mas ele mudou, ele
cresceu. É o que nós devemos fazer. Nós devemos sempre estar mudando, mesmo que seja aos poucos. Tudo começa pequeno e cresce. Tudo começa com um J. Ao planejar, vou dar um exemplo aqui para vocês, ao planejar um orçamento. Você está lá planejando orçamento, os vários itens de despesa, e quando chega no fim da conta, não está batendo. Está com mais gastos do que receita. A atitude natural é você querer buscar um gasto a cortar. Já sei, é só cortar a feira. Corta a feira. A gente vai comer esse mês. Aí fecha as contas. Já sei, não vão pagar eletricidade. Ninguém usa luz. Paga tudo. Vamos usar um vela. Nós queremos logo buscar o quê? Um item grande. A gente vai lá ver o orçamento. Qual é o valor mais alto? Aluguel? Vamos entregar a casa, vamos morar embaixo da ponte. Pronto. Aí vamos. A gente sempre tem a tendência de buscar algo grande, com efeito imediato, cortando aquela uma coisa, vai resolver tudo. Sabe o que eu perigo com isso? Geralmente são coisas pequenas. Não é cortar a feira, mas cortar talvez itens da feira. O perigo disso é que quando você vai naquela linha lá que diz dízimo e ofertas, você fica assim, Você já pensou se eu cortar isso daqui? Pois é. Porque nós queremos o quê? Uma coisa grande. Na verdade, mudanças vão ser feitas em incrementos pequenos. A solução muitas vezes está no pequeno. Não se começa colhendo fruto de uma árvore pequena, mas de uma crescida. A árvore você não vai plantar hoje, amanhã vai estar dando fruto. Ela demora. Jesus falou em João 12, 24, na verdade vos digo, que se o grão, pequenininho, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Todo mundo só corre por muito fruto, mas não percebe que tudo começa de um pequeno grão. Pequeno grão. Muitos desanimam porque querem começar com grande. Eles querem começar com a colheita. Eles querem começar com o resultado. E não nas coisas pequenas. Lá em Jó, capítulo 8, versículo 7, tem um versículo interessante. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Isso foi verdade na vida de Jó. O estado dele, o segundo estado dele era maior, a segunda condição dele era maior do que a primeira. E não era pequena, mas começa a ser pequeno. Ele perdeu tudo, tinha tudo, perdeu tudo, e daquele tudo ele cresceu mais uma vez. E teve mais, o dobro inclusive, do que ele tinha. Então este é o poder de um J, começar pequeno. Começarmos, trabalharmos com a nova vida em incrementos pequenos, mas começar. O problema é que muitas vezes o crente não muda. É salvo há 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos, mas nunca quis uma mudança, porque só queria uma mudança drástica, e não fez aquela mudança pequena. Aquele J, aquele tio, o pequeno. Nós damos pequenos passos, lá em Atos 3, versículo 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Aqui João e Pedro estão chegando no templo, eles encontram um homem coxo, aleijado de nascença, sendo trazido.
E ele então pediu, ou esperava, alguma ajuda financeira. Ele era levado ao templo justamente para estar pedindo ajuda, pedindo esmola, mas ele recebeu algo muito melhor, muito mais precioso. Ele que desde que nasceu nunca havia andado, andou. Mas note a progressão. Versículo 7, e tomando pela mão direita o levantou. Então aqui ele teve ajuda. Mas não foi Pedro que falou para ele, e não foi pelo poder de Deus, porque ele precisou de ajuda. Eu acho que isso aconteceu e foi relatado para nos ensinar que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos dar o passo pequeno, nós precisamos de ajuda. E fala que Pedro então o levantou, e logo, depois que ele levantou, os seus pés e artelhos, artelho é o tornozelo, se firmaram. Essa expressão se firmaram quer dizer, foram fortalecidos. Eles ficaram fortes, se firmaram. E então ele foi ajudado e fortaleceu. Então os nossos passos são pequenos e muitas vezes nós teremos que andar com ajuda e com auxílio. Nós temos que buscar e aceitar isso. O versículo 8 fala, e saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aqui usa a palavra saltando duas vezes. No começo do versículo 9, e saltando ele pôs-se em pé. E depois fala que ele entrou andando e saltando no templo. Essa palavra saltando, ela na realidade são duas palavras diferentes. A primeira palavra saltando é a palavra grega exalomai, e a segunda palavra saltando é alomai. Perdão, exalomai e a outra é alomai. Só muda a preposição ex na primeira, indicando o quê? Que esse primeiro salto foi um salto ex de explosivo, tá? Vamos dizer, violento, mas uma coisa que é drástica. Foi o salto inicial, foi o primeiro salto. Tá? Pedro estava ajudando ele, levantou ele em pé, e quando ele ficou em pé, ele meio que saltou quando viu a força retornar. Retornar não, né? Porque ele nunca não retornou, porque ele não tinha. Sentiu os pés fortes. E o segundo salto é simplesmente alomai. Não houve essa explosão inicial, mas ele estava saltando. Ele foi de aleijado a vida inteira para um salto explosivo inicial, e depois andando, e uma espécie de pulando. Mas a progressão. Primeiro ele foi levantado, foi fortalecido, deu aquele salto inicial, aí saiu andando e saltando. Incrementos pequenos. Ele não deu um salto e saiu saltando, pulando de imediato. Foram incrementos e avanços pequenos. Não fique esperando, não fique exigindo grandes estrondos. Comece com o pequeno. Por exemplo, alguém vai evangelizar. Ah, pastor, é que eu não falei com ninguém ainda. Não tem problema. Aos poucos. Ah, pastor, agora eu estou falando, mas eu não levei ninguém a Cristo. Não tem problema. Seu trabalho não é levar ninguém a Cristo, mas levar o Evangelho de Cristo. Não levar ninguém a Cristo. A salvação é com a pessoa. Passos pequenos. Talvez você tenha oportunidade de ensinar, de falar, de pregar. Ah, pastor, foi um desastre. Passos pequenos, aos poucos. Qualquer coisa, não espere. Não espere uma mudança drástica, imediata, estrondosa, mas incrementos pequenos, decisões pequenas, aumentos pequenos, como o tio, como o Jota. Não fique com a expectativa de querer correr antes de andar. Muitos nunca correm porque têm medo ou têm orgulho de começar pequeno. Eles nunca correm porque não querem aprender a andar, querem aprender a correr. Comece pequeno, comece com pouco. Então nós temos o poder de um J, nós temos nova vida, que deve ser mudada,
Passos pequenos, mas muitos passos pequenos. Durante um longo período você tem uma grande mudança. Ah, não, pastor, eu quero uma mudança bem grande, bem muito grande. Eu quero acordar amanhã e eu quero ser o próximo apóstolo Paulo. Não vai acontecer. Pouco a pouco, passo a passo, com iota, com um tio, aos pouquinhos. Pequenos passos. E lembrando que Deus usa pequenas coisas, como o jota, como o tio. Lá em 1 Coríntios 1, e versículo 27. 1 Coríntios 1, 27 diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Muitas vezes o que nós queremos é nos gloriar perante Deus. Nós queremos impressionar Deus com a nossa desenvoltura espiritual. E Deus não está impressionado e você não vai desenvolver coisa nenhuma. Temos que começar com as coisas fracas, as coisas vis, as coisas pequenas, as coisas loucas deste mundo. Isso não é indicativo do poder ou a capacidade de Deus, mas é indicativo de fato que Deus sabe e conhece o nosso coração. Vou dar um exemplo lá de Juízes capítulo 7, da história bastante conhecida de Gideão. Gideão estava enfrentando um exército enorme, estima-se entre 800 mil a 1 milhão de soldados inimigos, e ele conseguiu algo espantoso. Em pouco tempo, ele, Gideão, que não era nada, não era um general, não era um príncipe, não era nada, humanamente falando, ele conseguiu juntar 32 mil pessoas. Eu não sei contar você, mas eu nunca juntei 32 mil pessoas para nada, nem para dar dinheiro de graça eu juntei 32 mil pessoas. Tá? Muita gente. E Deus falou isso em Juízes 7, versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Agora é interessante, né? 32 mil pessoas é um bocado de gente. Mas 800 mil, Deus falou, muita gente. Mas por que Deus falou isso? Deus não sabe somar? Deus está cego? Deus não sabe que 800 mil contra 32 mil ainda não é igual? Mas Deus falou, é demais, é gente demais. Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Deus sabia, Deus falou, olha, 32 mil é pouco contra 800 mil, mas se eu der a vitória, e eu vou dar a vitória, vocês vão começar a achar o quê? Que vocês foram os caras, que vocês fizeram isso. Então Deus começou um processo de eliminar, e dos 32 mil ficaram os famosos 300. A primeira coisa foi, quem está com medo vai para casa. Quem casou recentemente vai para casa. Quem não quiser ir, pode ir para casa. Ficaram um pequeno grupo de 300. Aí Deus falou, agora vocês não vão ter como achar que foram vocês. Porque se com 32 mil estava difícil, 300 então, sem chance. Deus estava usando o quê? O pequeno, o fraco, o vil, o desprezível. Para quê? Para fazer grandes coisas. Então Deus usa o tio. Deus usa o Jota. Jesus, Jerusalém, Israel, todos são palavras importantes. Jeová, que começa com J, que é uma letra pequena. Isso é significativo e é indicativo. Deus usa coisas pequenas. Lucas 16, 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Mais uma vez, está usando o tio como exemplo de que a lei vai ser estabelecida. De um grão de mostarda, de Mateus 13, 32, vem o maior das plantas do jardim. Um grão de mostarda
É como se fosse um pó. Eu nem sei a palavra em português um grão de pó. Mas fosse uma coisa que você mal consegue enxergar. E aquele pequeno grão se torna a planta maior no jardim, o pé de mostarda. Foi de um jovem, em João 6, versículo 9, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou uma grande multidão. Algo pequeno, vil, desprezível. Foi com um punhado de farinha e um pouco de azeite da viúva de Sarepta em Reis, 1 Reis 17, 12, que Deus alimentou toda a sua família e a Elias durante um bom tempo. Só isso. Um punhado de farinha e algumas gotas de óleo. Mas nem a farinha e nem o óleo se acabaram. Foram com 5 pedrinhas que Davi derrubou Golias. Aliás, minto, ele pegou os 5 pedrinhas, só usou uma. Só usou uma. Em Samuel 17, 40. Foi com a mandíbula de um jumento que Sansão derrotou 1000 filisteus em Juízes 15, 15. Coisas vis, desprezíveis, pequenas, fracas, mas que Deus faz grandes coisas. Quanto mais cedo nós percebermos que nós somos fracos, vis, desprezíveis, pequenos, e entender que Deus pode nos usar, apesar de nós mesmos, melhor será para nós. Precisamos reconhecer o valor do J, que é o valor das pequenas coisas. Comece com o pequeno, comece com a mudança pequena, mas comece. Mas comece. Porque toda grande jornada começa com o primeiro passo. Podem ser 10.000 passos, mas tudo começa com o primeiro passo. Primeiro passo. Primeiro passo. Vamos estar sempre cientes que qualquer mudança que Deus tem na sua vida vai ser feita com pequenos passos.